É isso aí, ó. Eu quero comparar, porque tudo bem, eu concordo com você. Não foi pênalti do Felipe Melo do Arrascaeta, na minha opinião. Mas se não foi pênalti do Felipe Melo no Arrascaeta, não foi falta do Pablo no Cano. É porque, é o que eu falo, eu tô louco pra esperar o CNM amanhã. Eu até apelidei de ser meme. Não é CNM, é ser meme, que ele vai virar meme. Ele fala tanta besteira que ele já tá virando meme. Porque o negócio é o seguinte, aí você vê essa situação aí, o Cano joga o corpo dele em cima do Pablo, e aí, quando o CNM diz que não foi pênalti no Everton Ribeiro do Richard Rios, ele disse, não teve o impacto pro Everton Ribeiro cair. Aí foi menos... É isso. Se ele disse que não teve impacto pro Everton Ribeiro cair, e se ele amanhã falar que teve impacto pro Cano cair, ele tá mentindo e ele perde totalmente a credibilidade com o torcedor brasileiro. Antes disso, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ali, quando a bola ela é jogada para longe, o Cano ele gruda no Pablo justamente para impedir que o Pablo possa fazer o controle da bola. Então, ele marca o Pablo, né? Ele de costas se coloca. Eu também entendo que o Pablo meio que, ó, sai que eu quero jogar, né? Não é aquele empurrão contundente. Mas para eles agora tudo vai ter que ser. Outros jogos não são ruins, gente. Não tem critério. Não tem como discutir isso. Eles não têm critério. Aí a arbitragem no todo. Marca alguma coisa hoje, outra amanhã e tudo mais. E ele, claro que ele ia anular o gol. Ele tinha anulado o gol do Fluminense, ele ia anular o gol do Flamengo. Não importa se houve a falta com intensidade. Pelo critério do CNM, que defendeu que não houve intensidade no empurrão de Richard Rios no Everton Ribeiro, eu imagino que também não houve intensidade nesse empurrão. Mas ele, como é que ele no Fla-Flu, ele anula um gol do Fluminense e não anula o gol do Flamengo? Ele tinha que anular. Eu achei que ele precisava. Fez média com todo mundo. É isso, não toma decisão. Na verdade, não toma decisão. Não importa o lado, gente. Esqueçam as camisas. Até porque eu acho que assim, as duas torcidas xingavam o juiz. Isso é raríssimo. Ao mesmo tempo, as duas reclamavam do juiz. É raro ver isso. Quer dizer, o cara consegue desagradar as duas torcidas. E a arbitragem foi tão ruim que ela meio que sabota o espetáculo. O jogo acaba sendo um jogo muito abaixo do que poderia ser. Embora tenha sido um jogo muito pegado, muitas faltas. Aliás, ontem foram 25 faltas do Fluminense. E o Fernando Diniz foi questionado na coletiva e ficou meio embananado. Porque reclamou demais daquele outro Fla-Flu, que o Flamengo fez 20 e poucas faltas, né? Ah, mas quantas do Flamengo? Foi 20. Ah, foi 25-20, foi uma diferença pequena. Sim, a diferença é pequena. Mas no primeiro tempo foram 16-4. No primeiro tempo o Fluminense fez muito mais faltas, no segundo o Flamengo fez mais faltas, mas o Fluminense fez 25 faltas. Ou seja, o time do Fluminense também faz falta, também para o jogo, também usa esse recurso. E houve um discurso lá no outro Fla-Flu, como se o Fluminense do Fernando Diniz fosse o jogo do Tele Santana, que ele não gostava nem que, né? Até na Copa de 82, acho que o grande erro do Tele é convocar o Serginho e botar o Serginho domesticado. O Serginho era assim, ou solta os bichos, então não coloca em campo. O Serginho na Copa do Mundo é um homem travado ali, né? Porque ele não gostava que tomasse cartão, fizesse falta. A Itália agradece até hoje. Mas enfim, essa é uma outra discussão. Não tem esse purismo aí do jogo do Fluminense. Também usa o recurso da falta, sim, e ontem usou bastante, o que é correto, legítimo. Eu só acho que é contraditório em relação ao que houve antes. E coisa rara nas coletivas, um colega, infelizmente não lembro quem foi, faz a pergunta pro técnico: seu time fez 25 faltas hoje. Aquele outro Fla-Flu, o Flamengo fez 23, se não falha a memória, houve um grande escarcéu. E aí? Quantas do Flamengo? 20. Aí ficou, não sabia muito o que falar. No final, 25-20, não é a diferença. Não importa, foram muitas faltas no time que não faz falta, entre aspas. Faz e tem que fazer mesmo. O jogo está pegado, é do jogo. Cabe a arbitragem ter critério, mas nem exigir demais. O Porcari escreveu hoje, o Rafael Porcari, lá, sobre a necessidade de trazer árbitros europeus para alguns jogos. Não é uma má ideia, não, hein? Pelo contrário. Europeu, talvez até de algum outro lugar, sabe, da África, aqui da América do Sul, qualquer lugar que o cara seja bom apitando futebol. O cara vem, apita, pega o avião e vai embora. Não fica aqui, um cara sem o rabo preso com esse sistema todo do futebol, outro sistema, né? Que fique livre disso tudo. Porque realmente ontem foi muito, muito prejudicado o jogo pela arbitragem. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando aí sobre a situação da arbitragem, tá? A arbitragem no Fla-Flu, Mauro questionando. E Vanderlei Nogueira, sobre essa situação, né, da arbitragem, Zé, eu também quero te escutar, que você estava narrando o jogo e você trouxe toda essa situação. O que falar da arbitragem no jogo do Fla-Flu? Porque a gente comparou aqui alguns lances. A torcida Fluminense também reclama dessa bola na mão do Gerson. Agora, eu quero ver as explicações do CNM, para ele não se contradizer. Porque eu tenho certeza, se ele falar que foi falta do Pablo no Cano, ele desmoraliza completamente o argumento dele de que não foi pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro. Acaba a credibilidade da comissão de arbitragem da CBF. Pode ter certeza que ele vai arrumar um jeito de referendar o que o árbitro fez no jogo de ontem. Foi uma das piores arbitragens num jogo tão importante que eu vi. Foi um árbitro totalmente dependente do VAR.
Eu não sei se porque esse VAR, o Huey, é conhecido como o melhor árbitro de vídeo na atualidade do futebol brasileiro e que quando ele chamava já era lei, mas a sensação que eu tive é que o árbitro principal meio que ele abriu mão, lavou as mãos, não vou apitar não, vou deixar que o VAR resolve, porque as decisões que ele não tomava, as decisões, ou ele tomava deixando o jogo seguir, mas daqui a pouco voltava atrás quando o VAR chamava, né? Já ia e decidia, mudando o que ele havia marcado dentro de campo. Foi uma arbitragem muito ruim, foi uma arbitragem muito fraca, né? Eu tenho, assim, opinião formada sobre a expulsão do Luiz Araújo do Flamengo. Correta para mim, jogo brusco grave, era para expulsar. Naquele contexto, inclusive, o Marcelo deu a caneta e saiu dando risadinha, deve ter irritado o Araújo, que deu por trás e foi para dar mesmo, e era para cartão vermelho para mim, e o árbitro estava errando, o VAR chamou e aí ele reviu e estava errando mesmo. Mas aí você tem que voltar no lance do Felipe Luiz, que levou do Lima, e aí no comecinho do jogo causaria um impacto totalmente diferente, a expulsão do Luiz Araújo já nos acréscimos. Se ele expulsa o Lima seria no começo do clássico, e aí por isso que ele não passou batido, né? Mas o lance era igual. Era idêntico, era para expulsar então. Então, se expulsou o Luiz Araújo, também era para expulsar o Lima, porque os lances foram muito parecidos. E nos gols anulados, o pênalti fica para depois, é mais um lance. Nos gols anulados, é isso que vocês falaram. Primeiro, que ele não viu uma falta clara no Cebolinha, não marcou na frente dele, a poucos metros, errou e o VAR o salvou, anulando bem o gol do Fluminense. No gol anulado do Flamengo, dá até para discutir um pouco mais, mas é assustador como o quarto árbitro está de frente também, como o árbitro principal, e o Bandeira, quase de frente. Os dois têm a obrigação de ter visto e não auxiliaram no campo o árbitro. De novo, foi o árbitro de vídeo que chamou. E aí, nas imagens que eu vi, achei que o Cano forçou, se jogou, achei que não foi falta, mas, de novo, o árbitro não marcou do campo e seguiu o VAR na sequência. E o pênalti, para mim, não foi, só fiz um adendo ontem e repito hoje, que se fosse em direção ao gol, porque não era, né, quando o Cano toca na bola, não era em direção ao gol, bateu no braço, não seria pênalti para mim, mas eu acho que se fosse em direção ao gol, o VAR chamaria e o árbitro teria marcado o pênalti, porque a arbitragem ontem foi uma lástima no Maracanã. Sucessão de erros, sem dúvida alguma. Bom, Wander, antes de você falar, vou botar na tela o lance do Gerson, né? Que a torcida do Fluminense está reclamando. É aí, ó. O Cano joga a bola para trás, o braço do Gerson não tá aberto. O Flávio falou ontem, não tem como marcar esse pênalti. A torcida do Fluminense reclama. Nem aqui eles teriam coragem de marcar um pênalti desse. Nem no futebol brasileiro, que é conhecido por marcar pênalti de queimada, né? Não é que nunca marcaram, né? Mas... Não, acho que agora eles estão com mais vergonha de fazer isso. Assim é uma reclamação da torcida do Fluminense. Agora, o que falar da arbitragem no geral do Clássico? Porque você vê, acabou se falando pouco do jogo. Porque o jogo acabou 0-0, tiveram várias polêmicas de arbitragem e acontece o que a gente sempre fala, de novo, árbitro protagonista. E vai ter sempre, né? E desse lance que você mostrou do Gerson aí, ele está em movimento, né? É muito complicado num jogo de futebol o jogador correr, digamos, engessado. Não é possível isso. Ele tem que correr e mexe as mãos, sem dúvida, né? É importante que eles tenham essa informação, como o reflexo, por exemplo. Seria importante que os árbitros já fazem tantos cursos, reciclagem e tantas coisas que falam a respeito, eles poderiam levar um especialista nisso para falar sobre isso, sobre reflexo, para não analisar, porque é impossível naquela velocidade toda, mas para ter informações sobre o reflexo. Quanto tempo leva um ser humano para ter reflexo? Né? Então, os cientistas deixam isso muito claro. Há uma tese que só pode ser contado o reflexo a partir do momento em que a pessoa sente que vem alguma coisa tocar nela. Então, se isso em alta velocidade, com aquela velocidade toda numa bola, num chute, enfim, no movimento do futebol, é uma coisa muito rápida. Então, o árbitro tem que interpretar. Ele está enganando? Ele poderia ter tirado o braço no lance ou não? A velocidade da bola, uma série de coisas que a gente fala toda hora aqui. A intenção continua tendo um peso fundamental nisso tudo.
Agora, se for a lei do Vampeta, que ele brinca muito aqui, bateu no braço, é pênalti, aí é uma moleza, né? Bateu no braço, é pênalti. Mas o braço estava nas costas, é pênalti. Não tem problema. E acabou. Essa é a lei do Vampeta, ele brinca muito com isso, né? Então, é isso. A uniformidade na arbitragem não vai acontecer porque as coisas não estão caminhando bem faz muito tempo. O que eu queria dizer, porque tudo que se falou aqui foi falado corretamente na minha visão, é que essa TV, CBF, arbitragem, não terá vida longa, na minha opinião. Eu acho que em breve, por algum motivo, por alguma explicação, ou por necessidade até, isso não vai acontecer mais. Porque está muito complicada a vida do CNM. Não está complicada a vida do CNM, não. Está complicada a vida do torcedor brasileiro que vê um bando de bosta de arbitragem. Isso, mas... A vida do CNM está uma moleza. Ele vai lá, fala um bando de lorota, não tem justificativa nenhuma. Ele engana os outros. Ele fica lá falando lorota, lorota, lorota e pronto. Sofrimento é do torcedor. Pronto. Que tá vendo a arbitragem ruim em todo jogo. Perfeito. Desabafou. É lógico. Então, não é a vida do CNM que tá difícil. É a vida do jogador, é a vida do treinador. Ele tem um pipinaço pela frente, porque ele está adotando o critério de suspender alguns árbitros. Seguindo nessa linha, se ele seguir essa linha, ele não vai ter mais árbitro para escalar. Então é melhor parar. Porque não tem jeito. Wander, mas não é melhor parar. É melhor ele começar a falar as coisas certas. Porque a gente sempre cobrou, que o cara fale. A gente sempre cobrou, tem que falar. Eu sou a favor. Você volta a fita aqui, eu quero que ele não pare de falar nunca. Ele não pode. Sim, mas na cabeça dele deve estar passando o juízo. Eu acho que vai acontecer isso. Vai inventar alguma coisa. Inventar qualquer coisa, está provocando mais polêmica, vai inventar alguma coisa, o discurso eu não sei qual é, mas na medida em que ele vai falar a cada rodada, ele vai se enrolar, não vai ter o que explicar mais, exatamente, por que a semana passada, nesse lance, aí vai começar a ter TV checagem, na semana passada você falou isso, lance igual nessa rodada, você está falando diferente. Ele vai morrer. Então não vai ter explicação. Tem que parar, porque está complicando para valer. Vamos admitir que ele não tenha gostado de nada do árbitro de ontem. Afasta. Jogo no sul do país. Afasta. Lá teve problema também. No Morumbi, afasta. Vai apitar quem, cara? Não tem. Eles conseguiram uma geração bem ruim, né? Não tem. Então, ou ele para de falar, ou ele está enrolado. Ele não sabe o que fazer. Ele está perdidão. Eu espero que nas escolas estejam árbitros competentes, não fortões. Hoje o Porcari está dizendo que nós temos 10 árbitros FIFA. Né? Ele deu a relação masculina e feminina e tal. No feminino, por exemplo, só a Edna eventualmente apita, veja a falta de árbitros, só a Edna eventualmente apita jogos da Série A do futebol brasileiro, e mesmo assim, eventualmente, ela está agora longe, ela está impossibilitada, porque ela está no Mundial. Pronto, então já arranca. As outras todas, você pega a relação, ele coloca lá a relação dos 10, nem lembrava os nomes, mas ele coloca a relação dos 10 árbitros. Você veja quais você indicaria para apitar jogo pesado, né? Por exemplo, Flamengo e Grêmio, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Botafogo, jogo que o bicho pega. É complicado. Ele afastou o Klaus em 2 rodadas, porque o Klaus, digamos assim, não foi rígido o suficiente na visão do CNM, naquele lance em que ele deveria, segundo o CNM, ter expulsado o professor Abel Ferreira. Ele entendeu que ele teve coração doce e aí ele afastou. 2 jogos, já voltou. Aí vai para o tribunal dá razão para o CNM, pro Klaus. Também não fez nada. Você entendeu? Então é muito complicado isso tudo que está acontecendo. É melhor parar de falar. Na cabeça dele, se ele estiver pensando isso, eu vou compreender. Não gostaria, porque eu sempre quero que fale bastante. Quando começou a TV, o CNM falando aí, eu falei, pô, que legal. Agora sim, só que ele tem que ser sincerão. Errou, acertou. Não pode só aplaudir lambança. E não é o que está acontecendo.
Então alguém deve estar aconselhando o CNM. O CNM inventa aí alguma coisa, fala que você não é bom de imagem, que o trabalho não é bom, não consegue parar onde você quer parar. Inventa qualquer coisa porque vai se enrolar a cada rodada. É isso.